preciosas e buscadas apenas por pessoas que são casadas. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Deixa eu me localizar aqui, gente. Efésios capítulo 5, tá bom? Enquanto vocês vão achando esse texto de Efésios capítulo 5, obrigada. Eu queria dar 2 avisos, só para eu não me esquecer. O primeiro, gente, é sobre... Olha aí, hoje nós somos homens e mulheres, então tem um ótimo programa para depois do culto. Depois do culto pode rolar uma pizza na pizzaria Lagoinha. A Lagoinha Pizza fica aqui na rua Pitangui, no número 405, essa rua aqui de cima, né? E é um ambiente super aconchegante, com uma pizza saborosíssima, em ótimo preço, e ainda tem promoção. 5 rodízios ganham um refrigerante. Então, junta você com seus amigos aí, amigas, e vocês podem passar lá na pizzaria, que está tendo promoção hoje, e certamente eu indico, eu recomendo, é um lugar agradabilíssimo, que eu também frequento com a minha família. Fica a sugestão, tá bom? E a outra dica é o livro Frases H. Tanuri, Reflexos de Coração para Coração. Esse é o meu último livro, saiu tem 2 semanas, e nesse livro eu coloco 50 frases, e em cima de cada frase nós desenvolvemos uma reflexão. Uma reflexão sobre frases que vocês já conhecem, talvez vocês já tenham visto no Facebook ou nas minhas redes sociais. E eu uso, então, essas frases para trazer encorajamento, reflexão, conserto, arrependimento, encorajamento ao coração de vocês. Então, no final, Frases H. Tanuri vai estar lá na tenda da bênção, o João vai atender vocês com todo carinho, e eu oro para que esse livro seja uma ferramenta para abençoar o seu coração e para você levar e presentear alguém nesse final de ano. Amém? Muito bem. Todo mundo achou Efésios 5? Vamos lá. O texto começa dizendo assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Paulo segue a carta, dando recomendações, várias recomendações. Começa com essa: que vocês vivam em amor como vocês foram amados. Essa é a base, o amor. Quando você ama, e o amor é o que o amor faz. O amor não é apenas um sentimento. Você pode até começar a se relacionar com uma pessoa, seja um amigo, seja um irmão, seja uma pessoa no seu trabalho, e seja a pessoa que você vai escolher para se casar ou não. Você pode até começar a se relacionar com alguém movido pelo sentimento, pela afeição. Você se sente atraído por essa pessoa, você acha essa pessoa interessante, você acha essa pessoa que tem ideias em comum, então você encontra afinidades, então você quer estar junto, você acha uma pessoa inteligente, há uma empatia, você se aproxima dessa pessoa porque você gostou de alguma coisa nela, e isso é um catalisador para começar os relacionamentos, seja de amizade, seja entre homem e mulher, enfim. Até profissional, você pode começar um relacionamento profissional movido por uma sensação. Poxa, esse cara parece ser super competente, ele é super criativo, ele tem coisas em comum, ele gosta da mesma área que eu gosto, e ali pode nascer uma parceria, uma sociedade, não é assim? Mas essa empatia apenas não é suficiente para sustentar nenhum relacionamento. Quando vai passando o tempo, começam a acontecer os desgastes. O amigo decepciona, o sócio te dá o cano, tanta coisa pode acontecer no caminho, não é? O patrão às vezes é rude, aquela pessoa de quem você esperava o encorajamento não vem. Quantas vezes nós nos decepcionamos com os nossos amigos? Não se esqueça, você também pode ser decepcionante. Mesmo fazendo o seu melhor, mesmo se empenhando tanto para fazer o seu melhor, nós não conseguimos corresponder a todas as expectativas de todas as pessoas. Em algum momento, quando nós andamos juntos, e isso se evidencia mais, quanto mais juntos andamos, em algum momento a gente vai se decepcionar. Em algum momento você vai ferir o amigo, você vai ferir a namorada, você vai ferir a irmã, enfim. E aí entra em cena
a escolha, a decisão de continuar esse relacionamento. Então o sentimento, embora seja muito apreciado e necessário até, nós não podemos ser guiados apenas por sentimentos. Todas as vezes que nós fizermos tudo o que sentimos vontade de fazer, o fundo do poço nos aguarda, pode ter certeza. As nossas vontades nos levam para lugares bons, mas as nossas vontades também nos levam para lugares ruins. Mesmo que seja prazeroso, pode te levar para um lugar ruim. Então, o amor é a decisão de tratar o outro como você gostaria de ser tratado e de não fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Essa frase está aqui, e para você que me acompanha, e para você que vem aqui no Femininas, e acompanha o Femininas pela TV, pela internet, você já me ouviu dizendo isso 1 milhão de vezes, e eu vou continuar dizendo, porque nós vivemos num período onde as pessoas chamam desejo de amor, atração física de amor, um desejo, um afeto desenfreado e torto, as pessoas chamam de amor. Não é amor. É paixão, é desejo, é uma coisa carnal, é uma relação às vezes até utilitarista. Você está com aquela pessoa, porque aquela pessoa pode ser chave de entrada para um tanto de portas que você quer. Então nós começamos a administrar os nossos relacionamentos movidos por um sentimento ruim, de interesse. Eu estou com essa pessoa enquanto ela me serve, eu estou com esse amigo enquanto ele me favorece, eu quero tirar foto com a Helena enquanto ela preenche os meus requisitos, mas se ela cair num pecado escandaloso, eu vou deletar a foto dela do meu Facebook. Não é assim? Um dia o povo ama, outro dia o povo odeia, um dia o povo aclama, nossa, esse cara é demais, aí o cara fala uma palavra mal falada, como qualquer um de nós poderia falar, tem uma opinião equivocada, como qualquer um de nós poderia ter, mas aí todo mundo fuzila o cara, morreu, acabou, decepção, sério, como se nós também não pisássemos na bola, né? Então, quer dizer, esses são os relacionamentos construídos apenas acima do meu interesse. Se você está dentro do meu interesse, se você cumpre o requisito, se você satisfaz as minhas expectativas, então você é meu amigo, então você é meu irmão em Cristo, então a gente pode ter sociedade no trabalho, então a gente pode se casar. Mas na hora que você pisou na bola, tchau. Quando a gente olha para Jesus tratando Pedro, não é isso que a gente vê, né? Quando Jesus ressuscitou, ele expressa o cuidado com Pedro nas suas primeiras palavras para Maria. Ele diz: diga a Pedro e aos outros que eu vou estar com eles. Diga a Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro tinha decepcionado Jesus. Será? Pedro tinha pisado na bola, Pedro tinha tomado, ficou com medo, apavorado, e aquela paixão, eu vou morrer no seu lugar, Jesus deu lugar ao covardão que falou: não conheço, não sei, para com isso, começou a amaldiçoar e praguejar: não conheço, não sei quem que é esse, não me mistura com esse cara. O galo canta, a ficha cai, e Jesus depois vem restaurar Pedro. E é isso que nós deveríamos fazer. Por quê? Porque o amor de Jesus não estava dependendo do que Jesus estava sentindo. Jesus tomou a decisão de amar Pedro, continuar a amar Pedro, apesar de. Quando Judas veio beijar Jesus para o trair, Jesus olha para Judas e fala: amigo, a que vieste? Ele já sabia que Judas estava traindo ele. No entanto, ele continua tratando Judas com consideração e respeito, chamando Judas como ele gostaria de ser chamado, olhando Judas como ele sempre olhou. Apesar de Judas estar pisando na bola, ele olha para Judas e diz: amigo, amigo, é assim que eu te vejo. Eu quero que a última palavra que você se lembre de mim, Judas, eu te chamando de amigo. Amigo, a que vieste? Quando Pedro quis resolver a situação, pegou a espada e quis cortar a orelha. Pedro, para, guarda essa espada. Amor. O amor é o que o amor faz. O amor é tratar o outro do jeito que você gosta de ser tratado e nunca fazer ao outro o que você não quer que façam com você. Você já pensou se as pessoas entendessem, escolhessem amar dessa maneira? Por isso que Jesus falou: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É totalmente possível eu tratar um inimigo meu com respeito, com consideração e com cuidado até.
Eu não preciso ser grosseira com uma pessoa porque ela não corresponde às minhas expectativas. Eu não preciso ser grosseira com uma pessoa porque ela pensa diferente de mim, porque ela tem um outro estilo de vida, ou porque ela fez escolhas que agridem a Deus. Deus não precisa de defensores, gente. Mas quantas vezes nós, em nome de Deus, desrespeitamos o outro, agredimos o outro, desprezamos o outro, em nome de amor? O amor não alisa não, gente. O amor não passa a mão e fica, sabe, oh, te amo. Não, o amor fala a verdade, mas o amor fala a verdade como você gostaria de ouvir a verdade. Eu quero ouvir a verdade sobre mim. Eu prefiro as pessoas me fazerem uma crítica cheia de amor do que me adularem e me bajularem com um coração cheio de ódio e de desprezo por mim. Quando eu falho, eu quero saber onde eu falhei e por que eu falhei, para eu ter a esperança de não errar de novo no mesmo lugar. Eu acho um desrespeito um patrão, ou mesmo no ministério, quando alguém é dispensado, quando alguém é mandado embora, quando alguém é demitido, e não é comunicado a essa pessoa em que ele falhou. Todo mundo merece saber onde falhou. E para você dizer, apontar uma pessoa, fazer uma crítica, você não precisa de demolir uma pessoa. Você não precisa de falar, você não presta para nada, eu te odeio. Você não precisa falar nada disso. Você pode comunicar a pessoa onde ela falhou, por que ela falhou, para dar para ela a chance, pelo menos, de aprender com seus próprios erros e de não cair no mesmo buraco. Mas a gente não sabe, às vezes, ter conversas difíceis. E a gente alisa o amigo difícil. Sabe aquele amigo que é difícil? Você alisa ele, em nome da paz. Você fala, ô querido, fique em paz, meu bem. Ai meu Deus, tem que amar esse irmão, Jesus. Isso não é amor. Você fala, querido, vem cá, vamos conversar. Arieta, vem cá, vamos bater um papo de mulher para mulher, querida. Vamos sentar ali na salinha, só nós duas, porque esse assunto interessa só nós duas. Olha, eu te amo, e você está fazendo isso, isso vai te levar para a ruína. E é porque eu te amo que eu estou dizendo isso. A escolha é sua, e eu vou respeitar a sua escolha. Mas eu, como sua amiga, eu não posso ver você caminhando para o abismo e ficar aplaudindo. Ela pode não gostar, ela pode virar o olho, ela pode falar com você, você não tem o direito de se meter na minha vida. E você pode falar, não tenho mesmo não, mas eu vou me meter porque eu te amo. Agora, eu tenho que te falar, não vou mais tocar nesse assunto, não vou mais te encher a paciência, mas você precisa saber a verdade sobre você. Isso é amor. O amor não é usar o outro, não é se utilizar do outro, até ele não servir mais e depois dispensar. E isso está acontecendo, gente, em todos os níveis, não é só no casamento, não. No trabalho, a gente às vezes abusa das pessoas que nos ajudam a vida inteira, e depois que ela já ficou velha, o empregado já está lá caducando de casa, já não rende tanto para você, patrão, aí você dispensa. Amigos de anos. O cara era rico, poderoso, influente. Aconteceu um desastre, perdeu tudo. Passou pela vergonha, pela miséria. Descarta. A esposa da mocidade ajudou você a construir um patrimônio, criou seus filhos. Nos dias maus ela estava lá, nos dias bons também. Mas ela não ficou mais tão atraente. Você chegou na crise da meia-idade, sentiu o desejo da conquista e descartou a mulher da sua mocidade. A Bíblia fala para a gente honrar a mulher da mocidade. E isso, infelizmente, não está acontecendo só no nicho masculino. As mulheres começaram a fazer isso também. Na nossa competição doida com os homens, nós estamos nos tornando homens. Não naquilo que eles têm de melhor, naquilo que eles têm de pior. O apóstolo Paulo, então, ele discorre sobre isso. E ele fala, nessa primeira parte, do verso 1 até o verso 14, o apóstolo Paulo ele vai dizendo para a igreja em Éfeso a maneira como eles devem se relacionar entre eles, os relacionamentos gerais, amigos, patrões, empregados, como é que você deve se portar, como é que você deve cuidar do outro, em sociedade. Mas depois, no versículo, do 1 ao 13, ele fala de como você deve se portar como indivíduo, diante de Deus, como você deve viver. Claro que isso vai refletir na sociedade, mas ele fala como que você deve se relacionar com Deus,
Nessa primeira parte, ele começa então, vamos lembrar, no primeiro versículo, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele está falando do nosso relacionamento como filhos de Deus com o nosso Pai. Depois, na segunda parte do texto, que vai do verso 15 ao verso 21, ele está falando da vida em comunidade. Então ele diz aí, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então ele está falando aqui de como a gente deve viver uns com os outros, em comunidade. Fala, o que vocês vão conversar entre vocês? Sejam cheios do Espírito, e o que você fala, o que você conversa, vai determinar se você vai ser cheio do Espírito ou vai se esvaziar dele. E ele fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A gente quando fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, não devia ser um sacrifício para nós mulheres, sabe por quê? Porque é uma ordenança bíblica para todo cristão. Sujeitem-se uns aos outros. Os homens também têm que se sujeitar uns aos outros. Nós sempre teremos que nos sujeitar uns aos outros. Eu fico intrigada. A gente tem dificuldade de se sujeitar a um amigo, se sujeitar a um pastor, um líder, se sujeitar ao marido. Mas a gente não tem dificuldade de se sujeitar a um policial. Chega uma autoridade de trânsito e coloca lá entre o pessoal da BH Trans e o sinal você tem que ignorar. Agora, o agente de trânsito é que você tem que observar e obedecer. Você pode até não gostar. Falar, esse pessoal aí só complica o trânsito. Mas você obedece. Se seja o guarda falando, documento, você é doido de falar, não vou dar. Não estou afim. Não estou sentindo no coração. Você vai entregar o documento para o guarda. Por quê? Porque ele é uma autoridade constituída. E por quê? Ah, Helena, mas é diferente. Porque se eu falo com o guarda, não estou afim. E aí? Vou em cana, vou presa, vou preso. Não sou doido, vou sou preso por desacato à autoridade. Tem uma consequência, certo? Só que a gente ignora que quando a gente não se sujeita uns aos outros, no temor de Cristo, quando a gente não se sujeita ao marido, também tem consequência. Não, a mão de Deus não vem te castigar. Não, a consequência é natural. Você vive desrespeitando o seu marido. Você quer que ele tenha autoridade sobre seus filhos? Você tira a autoridade dele todo dia diante das crianças? Quando esse galalau tiver 18, 19 anos, você acha que ele vai respeitar o seu marido e você? Não vai não. Tem os desdobramentos, vai desgastando o casamento. A mulher boca dura. Não vou, não preciso. Eu pago a minha conta, meu filho. Eu trabalho, meu filho. Não preciso de você para nada. Vai acabar sozinha, querida. Porque o homem aguenta isso por um tempo. Depois ele não aguenta mais. Da mesma maneira que a mulher aguenta um tempo ser oprimida, ser diminuída, sofrer todo tipo de opressão e palavras de desencorajamento. A mulher aguenta por um tempo. Ela não aguenta para sempre. Ela seca. Então, tudo que a gente faz tem um desdobramento, tem uma consequência. Mas a gente pensa sobre isso só quando é uma autoridade maior. Eu não posso desacatar. Foi fácil um estádio inteiro xingar a Dilma diante do mundo. Aquela vergonha. É uma questão de educação. É uma autoridade constituída. Eu posso não concordar com a presidência, eu posso não concordar com o tipo de política que o outro faz, mas eu não posso desacatar o ser humano. Mesmo que ele seja desprezível, isso não é problema meu, isso é problema de Deus, entre a pessoa e Deus, porque eu também tenho os meus deslizes de caráter, eu preciso de Deus na minha vida também. Então quem sou eu para ficar me achando melhor do que todo mundo? Agora, eu quero ver se cada um pegasse assim, xinga ela na cara dela. Todo mundo é corajoso na internet, tudo valente, tudo covarde, porque quem tem que dizer a verdade, quem ama, diz a verdade no olho, em amor.
Diz a verdade para exortar e para tirar a pessoa do buraco. Não diz a pessoa para enfiar a pessoa no buraco e jogar uma pá de cal em cima. Isso não é amor. Isso é vingança, é inveja, é qualquer outra coisa, menos amor, menos respeito. E finalmente, ele passa então, a partir do verso 22 até o final do capítulo, ele passa para dentro de casa. Olha que interessante, ele fala do nosso relacionamento com Deus, de onde tudo flui. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, quando você entende a palavra de Deus, você cumpre os mandamentos de Deus, você quer as ordenanças de Deus, o governo de Deus sobre você, você se conecta a Deus e Ele vai te transformando. Inevitavelmente, você se transformará num novo indivíduo, você nasceu de novo. O problema é que muita gente está se relacionando com a religião, não com Deus. E aí a pessoa se torna irritadiça, a pessoa se torna julgadora, a pessoa pisa em cima do outro, a pessoa se acha melhor do que o outro. Isso nada tem a ver com cristianismo, isso tem tudo a ver com religião. Matam em nome da religião, chacinas são feitas em nome da religião, execuções são feitas em nome da religião. E às vezes a gente não corta goelas, não corta jugulares, mas a gente denigra a imagem do outro, fere o outro, põe o pé na porta para que ele não entre no reino de Deus, sem saber que nós, quando colocamos o pé na porta, já estamos fora. Jesus inclui, Jesus atrai, Jesus transforma, Jesus liberta. A obra é dele. A obra de cura e de restauração de um ser humano é do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Agora, o que torna isso possível é o amor que caminha em respeito. A verdade e o amor, o respeito e o amor. Sempre. O papel da igreja é amar e respeitar. E isso começa dentro de casa. Como é que a gente vai respeitar e amar o outro se a gente não consegue amar e respeitar com quem a gente se casou? Amar e respeitar o filho que a gente teve? Amar e respeitar os pais? Da mesma maneira que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele vai falando, maridos, ele começa, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Quando eu aceito, eu acato. Vamos lembrar o que é respeito. Porque às vezes a gente se divertua na palavra. Respeito significa consideração, apreço, deferência, acatamento, referência, ato ou efeito de respeitar. Respeitar, ter em consideração, tratar com civilidade, honrar, ter em conta, atender a, suportar, não no aspecto de que a gente usa o suportar, não suporto fulano, vou ter que suportar fulano, suportar, dar suporte, aceitar, não causar dano. Eu posso aceitar a pessoa sem aceitar as ideias dela. Eu posso conviver com uma pessoa que é diferente de mim, deixar claro para a pessoa que eu a amo, sem me assentar com ela para praticar toda sorte de imundície, ou de aplaudir os seus atos vergonhosos. Eu não preciso aplaudir e eu não preciso agredir. E ele está falando aqui, Paulo está falando para mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Acata. Aceita. Procura entender. Honra. A gente honra os de fora e não honra os de dentro. A gente honra o estranho e não honra o marido. O pastor fala, irmã, eu estou precisando a gente vai fazer um evento aqui na igreja e eu estou precisando de uns arranjos de flores para colocar aqui entre as caixas, e eu fiquei sabendo que você tem uma floricultura e você tem muito talento com as mãos. Você pode, irmã, fazer para a gente os arranjos de flores? Claro, pastor, lógico, vai ser um prazer, imagina. Aí o marido, ela chega em casa e o marido fala, ou o filho, alguém de casa, o pai fala, frita um ovo para mim, tem mão não? Se vira, meu filho, sou empregada não, tempo de escravatura já passou,
Que lady. A mesma coisa o homem. O homem sai, né, todo galã, todo bonitão, perfumado. Aí encontra a irmã na rua. Fala, irmã, cabelo bonito, irmã, fez luzes. Engraçado, abre parênteses, gente. Se ensina muito às mulheres que a gente não deve usar decote, nem roupas curtas e apertadas, para não provocar nos homens desejo, cobiça, e toda sorte de sentimentos ruins, que a gente deve se valorizar, que a gente deve se guardar e que a gente deve atrair das pessoas os melhores sentimentos em relação a nós mesmos. É ensinado isso para a menina desde que ela é pequenininha dentro da igreja. Mas não é ensinado para os meninos que para de conversa fiada, galalau. Porque, sabe, o que tem de homem casado elogiando outras mulheres casadas, elogiando moças, você não quer nada com ela, às vezes você não pode ter nada com ela, mas você fica, nossa, que roupa bonita, que cabelo bonito, você está linda. Homens são atraídos por aquilo que veem e mulheres por aquilo que ouvem. Guarde os seus elogios, homem, para sua esposa, para sua mãe, para sua irmã. Ou então para aquela a quem você quer cortejar, a quem você quer se aproximar, a quem você quer assumir. Agora tem uns crentes que são igual beija-flor. Vai soltando, pegando o néctar de todas. Chega para uma, minha linda, você está maravilhosa. Chega para outra, cheirosa. Sai toda pombagira, macho. Então, às vezes o cara chega para a mulher, puxa, você está linda, fez luzes, está linda. E a mulher fica lá do lado oprimida, a dele. Porque na última semana, ela falou, bem, vou no salão, vai com Deus. Quando ela voltou toda feliz, de cabelo novo, ei, bem, fui no salão. Ele olha para ela e fala, estava fechado? É osso, hein? Para fora de casa, só elogios, puxa cadeira, né? Dentro de casa, só Jesus na causa. Deixa os cuecão pelo chão, as meias para todo lado. Entra com a bota suja dentro de casa. Bebe os copos de água. Se beber 15 copos de água, os 15 copos ficam em fila. O amor é o que o amor faz, meu amor. Então você vai lá, lava o copo, porque você sabe que a sua mulher já está cansada de lavar copo. Ele se multiplica igual os Gremlins. Você lembra daquele filme? Dos anos 80? Molha, multiplica. Quem lembra dos Gremlins aí? Pois é, igualzinho copo em pia. Ainda mais para quem é mãe de 4. É uma coisa, multiplica. Então o amor é o que o amor faz. Sua esposa lava a louça. Então, nos intervalos... Sujou um copo, lava. Sujou um prato, lava. Coloca no lugar o que tirou. O que custa qual? Gente, o cesto de roupa suja não vai comer a sua mão. Pode chegar perto dele, abrir e jogar lá dentro. Vai ficar tudo bem. O amor é o que o amor faz. Sujeitem-se aos seus maridos. Então, mulheres, respeitem seus maridos. Respeitem. Presta atenção no que é importante para ele. Não exponha o seu marido. Às vezes a gente vê as mulheres expondo o marido. Ah, fulana, se eu não trocar a lâmpada, usando o seu exemplo, pastor Marco Túlio, se eu não trocar a lâmpada, meu filho, a gente fica no escuro. Eu lá em casa que troco o botão de gás, porque fulano não se move. Não se move porque onde tem uma Jezabel tem um Acabe, bem. Seja uma mulher de Deus. Encoraje o seu marido. Levanta ele. Igual o pastor Marco Antônio falou. Marco Túlio falou. Igual o pastor Marco Túlio falou. Você dá uma palavra de encorajamento. Puxa vida. Você não gosta de reconhecimento? Você não gosta quando você faz comida, arruma a casa, alguém chega e fala, que casa cheirosa. Quando você arruma a casa fica especial. Que comida maravilhosa, meu bem. Ah, você é a melhor. Igual o homem lá do Provérbios 31, o homem a louva dizendo, muitas mulheres procedem graciosamente, mas tu a todas é superior. Da mesma forma que o homem gosta, é precioso para o homem elogiar, para a mulher é importante receber elogio, os homens também, gente. Eles gostam de se sentir reconhecidos.
Teve um dia que eu estava lá em casa querendo matar os 4 meninos. Eles eram pequenos, a coisa estava feia. A gente morava num apartamentinho aqui na floresta, alugado, e não tinha área de lazer, e esses meninos pegando fogo. Parece que aquele dia eles, sabe? Falaram assim, motim contra a mamãe. E eu estava a fim de julgar um pela janela, graças a Deus que tinha grade. Porque a gente que é mãe, gente, e principalmente a mulher que escolheu priorizar a família, trabalhar menos para ficar mais tempo dentro de casa, é um tempo muito difícil. É um tempo de exaustão, é trabalho braçal. O homem chega e fala assim, Fernanda! Fernanda? Vem cá. A gente tem uma raiva dos outros que falam assim, trabalha fora? Não, faz nada, né? Não trabalho fora não, trabalho dentro, meu filho. Trabalho dobro que você trabalha. E é trabalho duro, porque você sabe que você está fazendo e o outro vai vir desfazer. Você está lavando o banheiro, sabendo, vou fazer xixi nessa tampa, meu Deus. Você faz comida do almoço sabendo que vai ter que fazer a janta. É uma coisa chata, gente, é maçante. Você faz sabendo que alguém vem e desmancha. Você passa aquela camisa do seu marido que tem aquelas nervurinhas e você fala assim, ele vai usar só ano que vem, só ano que vem, só ano que vem. No dia seguinte você pendurou, ele gostou e usou. É difícil, é chato, é exaustivo, é repetitivo. E os meninos, é o seguinte, mãe, chega no final do dia, a gente já está exausta, porque tem que fazer a comida, tem que ir para a escola, tem que ensinar para casa, tem que falar com os meninos 372 vezes. É por isso que a gente tem mais palavras do que os homens. Porque a gente tem que repetir para os meninos. Já lavou a mão? Vai escovar os dentes? Você está com CC? Vai passar desodorante? Mãe é que fica... Por isso que Deus deu mais palavras para a mulher. Quanto mais filho, mais palavras. Agora, por que a gente fala muito? Às vezes entra aqui e sai aqui. E estava naquele dia. Desce daí, Arthur. Miguel, me ajuda. Hã? Olha a Sofia, gente, pega a Sofia. Eu estava desesperada. Eu estava exausta. Aí uma chave entrou na maçaneta, na fechadura. Tlac, tlac. Alguém gritou, papai! E eu, graças a Deus. Aí entrou o João. Ei, meninos! Os 4 vieram nele. Ele abaixou, beijou, abraçou. Papai, papai, você chegou. O que você trouxe para mim, papai? E aquela festa e eu com aquela cara de exausta. Aí o João levantou, tudo bem, meu bem? Me puxou para perto dele, me deu um beijo. E os meninos tudo aqui agarrados na gente. Bons tempos aqueles. Aí você pensa que esse tempo que você está vivendo é difícil, mãe de filho pequeno, né? Não, tá? Só um parênteses. Aí me beijou. Aí o Arthur já saiu correndo, subiu no sofá. Onde ele estava? No lugar de encosto. Aí o João, Arthur? Ele só fez isso com o dedo. O Arthur sentou e foi escorregando. Eu não resisti. Falei, meu bem, bendito seja Deus pela sua vida. Quando você entra em casa, João, a autoridade entra pela porta. Bendito seja Deus pelos homens, bendito seja Deus pelos pais, que não se furtam a ser pais. Homens que são homens, no que mais de amplo significa ser isso. Homem não é pegar todas. Homem é escolher uma, ser leal a essa uma, até o final. Homem não é aquele que pensa que criar filho é responsabilidade de mulher. Homem é aquele que é pai. Ele participa, ele põe a mão na massa, ele também troca fralda, ele também ajuda. E naquele dia o João virou para mim e falou comigo assim, você está cansada, meu bem? Eu falei, João, eu estou exausta. O dia foi tão difícil. Ele falou assim, toma um banho bem gostoso, vai dormir, eu cuido da meninada. Eram 4. Sofia tinha 2 anos. Fraldas e mamadeiras. Mas eu sabia que eu tinha um homem do meu lado. E que eu podia ir dormir sossegada, porque os meus filhos iam ser protegidos e cuidados, porque eram filhos dele também. Tudo que a gente precisa na família, gente. Amor e respeito. Eu
expressei para o João o meu respeito. E ele me respondeu com amor. Vai dormir, vai descansar. É tão simples, se nós soubéssemos como é simples. E no mesmo texto o apóstolo Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O parâmetro, o prumo da liderança masculina não é a liderança que está aí fora. Não é uma liderança abusiva, não é abuso de autoridade, não é autoritarismo, é uma autoridade gentil, que promove, que acredita, que se empenha, que se dá, que serve, exatamente como Jesus fez. Ele não precisava de provar quem era, ele era. E ele serviu todo o tempo, deixou um legado de serviço e amor. E foi esse prumo que ele deixou para os homens, o apóstolo Paulo, como Cristo amou a igreja, que assim os homens amem as suas esposas, e não apenas as suas esposas, mas as suas filhas, as suas irmãs, as suas mães. Honrem, amem. Dois pilares, e não funciona só entre homens e mulheres, marido e mulher, funciona entre pais e filhos. A maior necessidade dos filhos é se sentirem amados, cuidados, protegidos. E a maior necessidade dos pais é se sentirem respeitados pelos filhos. Quando os filhos não respeitam os pais, quando os filhos exercem rebelião, são desobedientes, são rebeldes, isso traz tanta dor para dentro de um lar, não é verdade? As bases que sustentam a família também sustentam a vida em sociedade. Amor e respeito. Respeito e amor. Feche os seus olhos. Será que é isso que nós estamos semeando dentro dos nossos lares? Será que temos respeitado aos nossos pais? Respeitado aos nossos maridos? Será que temos amado os nossos filhos? Fazendo o que precisamos fazer por eles, cuidando, protegendo, aliviando a carga. Será que temos amado as nossas esposas, homens? Fazendo, protegendo, promovendo. Que a palavra de Deus não seja apenas o exercício da religião na nossa vida, mas seja o desafio para que a gente viva o plano de Deus para os nossos relacionamentos. Seja na sociedade, no trabalho, nas amizades, ou no relacionamento marido, mulher, pais e filhos. Vamos restaurar essas colunas? Amor e respeito. Precisamos ter um coração como o do Senhor em nós, implantado em nós. Respeite o seu marido. Respeite os seus pais. Mesmo que você não concorde, acate, honre, respeite. A última frase do texto de Efésios 5, o apóstolo Paulo fala: mulheres, respeitem aos seus maridos. Submissão não é se colocar no lugar de ser oprimida. Sujeição é uma posição de quem respeita. Respeita a autoridade, reconhece a autoridade. E essa autoridade deve ser no modelo de Cristo, homens. Não é uma autoridade que manda, que oprime, que esmaga, mas é uma autoridade que promove, que levanta, que encoraja, que ama, dando exatamente o que gostaria de receber e jamais fazendo o que não gostaria que fizessem a você. Que o Senhor nos ajude. Repense as colunas da sua casa, porque
porque as colunas da sociedade estão ruindo, porque essas colunas foram enfraquecidas dentro das famílias. Amor e respeito. Que o Senhor nos dê um coração como o dele. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Talvez você queira fazer essa oração hoje. Talvez a realidade que você esteja vivendo dentro da sua família é tão diferente disso. O amor e o respeito já foram embora há muito tempo. Talvez você nunca tenha colocado o Senhor como o cabeça do seu lar. O homem é o cabeça da mulher. E Cristo governa sobre ambos, sobre o lar, sobre a família. E a porta de entrada é o coração de cada um de nós. O apóstolo Paulo começa falando da maneira como nós deveríamos viver em amor, como Cristo. Às vezes você nunca entregou o seu coração para o Senhor. Às vezes você frequenta a igreja há muito tempo, mas você nunca fez uma entrega consciente, falando: Deus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor governe sobre mim. Eu quero que o Senhor Jesus me reconcilie com Deus Pai. Porque foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio nos reconciliar com Deus Pai. Se você quer fazer essa oração hoje: Senhor, eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida. Que o Senhor governe os meus relacionamentos interpessoais e que o Senhor governe a minha casa. Eu não quero viver só a religião. Eu não quero ser só um frequentador de igreja. Eu quero que a sua vida transforme a minha. Se você deseja, eu queria que você levantasse a mão assim. Eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Vou te pedir mais. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Traga as suas coisas. Se você está com uma bolsa, com uma Bíblia, saia do seu lugar e vem enquanto nós cantamos. E nós vamos orar juntos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim,